Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Turma, ainda nós vamos falar sobre a questão da estética, mas hoje nós vamos falar especificamente da cultura, porque, querendo ou não, a cultura, a estética tem muito uma ligação direta com a cultura, tá certo? Que dependendo do povo, dependendo do contexto, dependendo da situação, as questões culturais são muito ligadas à estética. Então, por isso que o nosso tema hoje será sobre cultura, definições e problemas, tá, turma? Só relembrando que nós estávamos falando sobre as categorias estéticas, que é o belo, o feio, que foi o último slide, e não teve atividade. Nesse nós teremos algumas questões, que eu acredito que vamos passar mais ou menos 15 dias para tentar responder ela, para não ficar em toda semana tendo atividade. Tá bem? Então, já como de costume, o nome, a nossa identificação, o nome da escola, do professor, da disciplina, a direção de estudo, o nome da cidade e a referência do qual vocês poderão estar acompanhando sobre esse assunto, tá? Para a gente dar início, o que é cultura? A cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento de um povo um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Então, pessoal, aí já está uma definição. A cultura, de uma certa forma, é muito ligada à questão que aos padrões estéticos semelhantes. Por isso que sempre a arte tem a ver com a cultura de um povo, de uma civilização, de um continente, de um país, de uma região. Em virtude da variedade de significados dessa palavra derivada do latim que deu origem a tantas expressões de cuidado e cultivo quanto a expressões que designam um conjunto de conhecimentos e hábitos de determinadas sociedades. É difícil realizar o seu esgotamento conceitual. Então, para você ter uma ideia, quando nós vamos falar de cultura, não temos uma definição pronta e definida. E se temos até hoje, não, ele é o quê? Explorado, estudado, pesquisado. Mas de início é o quê? A ideia principal que é a identificação de um povo, identificação de uma família, a identificação de uma região, de um país, de uma civilização, tá? Por exemplo, nós maranhenses, nós temos a cultura do bumbo meu boi, da quadrilha, dos festejos, tá? E por aí vai, que identifica um povo, dependendo do lugar, a questão da farinha, a questão da tapioca, da garapa de cana, tá? Tudo isso faz parte de uma cultura, ou fez, ou faz, ou por muito tempo ainda pode acontecer. Tipos e exemplos de cultura. Podemos estabelecer três tipos básicos de cultura, tomando como concepção restrita da palavra, que se refere mais ao ambiente estético e artístico do que ao conjunto de saberes coletivos. Esses tipos são. Nós vamos falar de três. Mas antes de adentrar propriamente nesses três tipos, nós podemos ter uma ideia clara que muitas culturas, muitas visões, questão ótica, ela é muito ligada à eurocêntrica. O que é euro? É ligado muito às ideias europeias, né, da Europa, dos países europeus, como a França, Itália, Espanha, tá? Alemanha, principalmente nós que fomos colonizados pelos portugueses, né? Pelos franceses também, principalmente o Maranhão, que tem esses traços de tornar o que muito eurocêntrico, ou seja, a Europa como centro da cultura de alguns países, principalmente o nosso, que valoriza em demasia os valores europeus da Europa, que se concentram na Europa e nos europeus, para interpretar o mundo e a realidade, de que prefere a cultura europeia ou os europeus em detrimento do restante. Muitos brasileiros, claro, que ainda preferem os costumes europeus,
Muitos brasileiros hoje preferem as culturas norte-americanas, dos Estados Unidos, a maneira de se vestir, a maneira de se alimentar, e às vezes vai esquecendo dos traços culturais que o identificavam, da sua região, do seu país, do seu estado, da sua família. Prefere se identificar com outra cultura de outro país e principalmente nós brasileiros preferimos muito hoje mesmo, preferimos mais a cultura norte-americana que a dos Estados Unidos. Uma característica de cultura, cultura erudita. A cultura erudita, muitas vezes utilizada como sinônimo de uma cultura muito desenvolvida esteticamente e de alto valor. É um termo que, quando empregado, pode resultar em uma visão etnocêntrica. Cultura erudita é a cultura criada por uma elite econômica, social ou intelectual, que tenta se sobrepor aos outros tipos de cultura por meio de sua própria classificação. É propriamente aquela ideia de que a cultura erudita é praticamente para uma classe social bem-sucedida financeiramente. Em curta palavra, mais ou menos seria o quê? Para os ricos, né? Para os ricos. Nem todo mundo pode até ter vontade de participar, mas não tem o gabarito necessário para participar. As fotos você vai observar. Então, um que muitas pessoas não vão gostar do ambiente, do silêncio, de ouvir e tal, e outro porque a questão financeira às vezes não permite você adentrar num ambiente desse. Por isso que se define cultura erudita. Cultura popular também já havia falado um pouco, é só para a gente relembrar. A expressão cultural geral de um povo que, em muitos casos, em especial em países como o Brasil, está fora do eixo erudito, por ser uma manifestação popular. Então, pessoal, a cultura popular é aquela, digamos, do povão, né? Não significa que no Brasil não tenha cultura erudita. Tem, claro que tem. Mas quando envolve a questão de número de pessoas, é o que tem mais conotação, mais aceitação, mais, como diz, envolvendo as pessoas, é o que está a cultura popular, que é a identificação de um povo, de uma sociedade, de uma região, de um lugar. Por exemplo, o forró, ela é específica da região Nordeste. Claro que ela está no mundo, no Brasil todo, está no mundo todo. Mas de onde ela surgiu? Foi na região do Nordeste, em alguns estados do Nordeste, tá? O chimarrão, né? Hoje, claro que hoje o Brasil quase todo, em todo lugar, toma um chimarrão, mas foi de uma cultura específica lá do Rio Grande do Sul. Então, por aí se vai. Claro que essas culturas podem chegar em outros estados, outras cidades e até em outros países. Mas de início teve uma origem, teve um princípio. Tá bom? E cultura de massa, que também já havia falado numa aula anterior, a cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode mesclar elementos de ambas. A cultura de massa não é a manifestação cultural autêntica, criada por um povo, por uma elite intelectual, mas é um produto da indústria cultural, que visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo, produzindo e vendendo elementos culturais como se fossem objetos que as pessoas desejam comprar. Cultura de massa é aquela ideia que eu já havia falado, né? Lança um produto, todo mundo faz fila, passa a noite sem dormir na fila para comprar aquele produto. Ou todo mundo vai assistir o Rock in Rio, passa até uma semana, 2 semanas, um mês para comprar o ingresso daquele cantor específico, né? Podemos dizer que é a cultura de massa, que é aquela que a indústria cultural vendeu aquela imagem daquele produto, daquela obra de arte, daquele show. Aí todo mundo vai querer fazer a mesma coisa. É como você está vendo o exemplo aí, né? Os produtos, todo mundo só vai ser reconhecido se tomar um refrigerante com a marca Coca-Cola, se comprar um sapato, um tênis com a Adidas, da Nike, né?
Se comprar um celular marca tal, hoje é da Apple, né? Antigamente era o Motorola, né? Se não comprar aquela calça marca tal, se assistir aquela TV que está na atualidade. E outra imagem está dizendo quem matou o Max, né? Quem matou o Max? E o outro diz quem matou o meu cérebro, né? Então essa é a cultura de massa. É várias informações, você vai, digamos, absorvendo todas elas e passa a ideia, se eu não comprar essa marca tal, não usar essa marca tal, eu estou fora da moda, estou longe dos meus amigos, né? É mais ou menos essa ideia. E por fim, essa atividade, como eu havia falado no início, é bem fácil, não passar uns 15 dias para passar uma outra atividade, para não ficar sobrecarregado, tá? E essas questões vocês vão ter que tirar realmente do trabalho que foi passado para vocês, ou então das suas próprias ideias. De já, muito obrigado pela atenção, pela compreensão e de já bons estudos para vocês.